Amigos e amados de meu Pai Celestial, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha possuir você neste momento, enquanto meditamos na sua santa palavra, que o seu entendimento venha se abrir, venha a haver aquela revelação. Revelação é algo assim pessoal que Deus dá para os seus escolhidos, que Ele venha revelar-se a cada um de vocês. Porque se Ele fizer isso, o meu coração se alegrará nele. Aleluia. Porque dura coisa no meu caso, para mim, é semear a palavra de Deus e não ver os seus frutos gloriosos. Eu me sinto frustrado, eu me sinto arrasado, eu me sinto fracassado. O selo, disse Paulo para os seus discípulos, vós sois o selo do meu apostolado. Eu diria, você, amiga e amigo, e a tantos quantos nos ouvem, são o selo, a alegria, o gozo, a compensação do nosso trabalho, da pregação do Evangelho. Porque se eu não tenho sucesso no trabalho que executo para o meu Deus, então eu sou um fracassado. É assim que eu me sinto. E não há maior recompensa para mim do que ver alguém ser batizado com o Espírito Santo no trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é a nossa maior alegria, é o nosso maior prazer. E Deus é minha testemunha. O Espírito Santo é minha testemunha. Eu não falo isso para agradar a ninguém, senão para confessar para vocês que a grandeza da revelação divina para cada um de nós, que é o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, você ser mergulhada no oceano do Espírito Santo, ou melhor, o oceano divino vir fazer morada dentro de você. O Espírito de Deus fazer morada dentro de você. Essa é a nossa maior alegria. Essa é a minha maior alegria. Então, mas o que eu posso fazer? Pregar, ensinar, orientar, orar, tudo isso nós temos feito. Mas eu não posso fazer uma coisa que, aliás, nem Deus pode fazer. Torcer a vontade das pessoas. Obrigá-las. Porque dá vontade pegar, às vezes, pessoas pelo colarinho, apertar, você é cabeçudo, você é cascudo. Você não está entendendo o que Deus quer fazer, Ele quer morar dentro de você. Mas a pessoa é cega, surda, ela é inapta para receber o reino de Deus. Por quê? Por quê, bispo? Porque umas pessoas são tão humildes, enquanto outras são orgulhosas, pedantes.
acham isso, acham aquilo, etc, etc. Por quê? Por quê? Por quê? Uma coisa eu sei, amiga e amigo. O reino de Deus, não é reino desse mundo, não, mundinho podre que nós vivemos, não. Mundinho miserável, egoísta, egocêntrico, mal, perverso, não. O reino de Deus, o reino do amor, o reino do perdão, o reino da consideração, o reino de Deus, o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é revelado apenas para os humildes em espírito. Jesus disse: bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quem são esses privilegiados humildes? Quem é humilde em espírito é um privilegiado, porque tem condições de receber a semente divina que é o Espírito Santo. Só quem é humilde em espírito. Agora, quando a pessoa tem conhecimento dessa grandeza, dessa glória, dessa majestade, dessa riqueza incalculável, imensurável, maior do que tudo que existe no universo. Quando ela tem essa grandeza em si, ela é como uma criança. Jesus pegou uma criança no colo e disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança como essa, não pode entrar nele. Não pode. Então, amiga e amigo, isso aí é uma questão pessoal, individual. A gente não pode torcer, a gente não pode obrigar a pessoa a ser humilde. Não. A única coisa que faz as pessoas serem humildes, sabe o que é? São os problemas, as dores, as necessidades, os tormentos, os desertos, as aflições, as angústias, as perdas. É isso mesmo. Quando uma pessoa passa pelo deserto e não tem com quem contar, ela olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, zero, senão deserto. Só tem um jeito: olhar para o alto e pedir socorro àquele que é o Criador dos céus e da terra. Quando ela se torna humilde por causa dos problemas, das angústias, do deserto, e se volta para Deus, mesmo sabendo que ela é humilde ou está humilde por causa da situação crítica que ela se encontra, Deus ouve e atende o seu clamor. Por isso, o salmista disse: foi-me bom ter passado por angústias, para que pudesse conhecer a tua misericórdia, a tua grandeza. Amiga e amigo, mas isso só é possível quando a pessoa chega no fundo do poço. Aí sim. Então, quando, por exemplo, você que está me assistindo nesse momento e, por acaso, você está no fundo do poço, abandonado, excluído da sociedade, das amizades, da
parentela, até mesmo do seu marido, da sua mulher, dos seus pais, dos seus filhos. Você está excluído de tudo e todos. Está sozinho. Deus espera que essa situação humilhante venha fazê-la ou fazê-lo olhar para o alto e pedir socorro, para que ele então possa atender à sua necessidade, porque você tem que exprimir isso por questão pessoal. É uma coisa pessoal. É você e Deus. Eu não estou na sua pele, então se eu fizer a oração por você, eu vou estar exprimindo o que eu sinto e o que eu penso que você está a sentir. Mas outra coisa é você mesmo chegar para Deus, não importa onde você esteja nesse momento, num presídio, num sanatório, no hospital, num pronto-socorro, jogado na sarjeta desse mundo. Deus está olhando para você e só esperando a chance de poder entrar em ação quando você abrir a porta do seu coração para Ele. A porta do nosso coração só tem tramela do lado de dentro. Só quem é o dono do coração que pode abrir a porta e convidar Jesus para entrar. Eis que estou à porta, disse, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei e com ele cearei. Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Então eu queria que você soubesse uma coisa. Presta atenção. Jesus disse assim, olha só que coisa magnífica. Magnífica. Ele disse assim, dai e ser-vos-á dado. Quer dizer, semeie e você vai colher o que semeou. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Por quê? Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quer dizer, da forma com que você dá, você vai receber. Da mesma forma com que você planta, você vai colher. Não é só você, não, todos nós. Mas antes ele disse assim, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Quer dizer, da forma como nós agimos em relação ao nosso semelhante, então nós vamos receber. Imagine com respeito a Deus. Pois é, quando Jesus disse, perdoai e sereis perdoados. Não perdoai, tampouco sereis perdoados. Então, eu queria que você entendesse que a vida pela fé, só pela fé, a gente consegue agradar a Deus. E a fé é para que você tenha coragem de dar o que você tem de melhor para Deus. E eu não estou falando aqui de dinheiro, de oferta, de patrimônio, nada disso. Eu estou falando da sua própria vida. A nossa vida
Cada pessoa é uma sementinha neste mundo. E se essa vida é colocada no altar, do altar vai vir a vida do próprio Deus. Então, muitas pessoas dizem assim, puxa, bispo, eu estou há tantos anos na igreja e a minha vida não mudou. Melhorou um pouquinho. Eu consegui isso, consegui aquilo, mas nada comparável com o que eu tenho visto por aí. Algo assim extraordinário. Por quê? Por que não aconteceu? De quem é a culpa? De Deus? Não. Deus está pronto para devolver de acordo com a entrega de cada um. O problema é que as pessoas querem dar, mas querem dar e impor a sua vontade. Elas não querem dar para receber de acordo com o que deu. Elas querem dar para cobrar isso, para ter aquilo outro, etc, etc. Então, da forma como nós damos, nós recebemos. Por isso que Deus escolhe os sinceros, os verdadeiros, os sinceros. A pessoa pode ser a pessoa mais pecadora da face da terra, mas se ela é sincera diante de Deus e coloca o seu coração e diz para ele, olha, Senhor, eu sou a pior criatura da face da terra, eu sou pecador, eu sou uma pessoa abominável, não tinha nem o direito de falar, de pronunciar o teu nome, de clamar a ti. Mas, se o Senhor me aceita, tem compaixão de mim. Então, quando uma pessoa é sincera, verdadeira, diante de Deus, ela se torna a criatura mais pura, mais santa na face da terra. Porque é isso que Deus está esperando de cada um de nós. O Espírito Santo não vem de forma aleatória, de qualquer maneira, não. O Espírito Santo, quando vem, ele escolhe as pessoas que verdadeiramente são sinceras, transparentes. Podem ser estúpidas, podem ser grossas, podem não ter educação, podem ser o que são, as mais pecadoras da face da terra. Mas, se a pessoa é sincera, é verdadeira, então Deus atende essa criatura. Essa é a realidade, amiga e amigo. Deus nos dá de acordo com o que nós damos para Ele. É isso aí. Há uma história que eu ouvi há muitos anos, e eu não esqueço dessa história. Diz que o pobre e o rico morreram e ambos foram para o céu. Chegou lá no céu, Pedro foi recebê-los, naquela conversa, né? E colocou os dois no carrinho e levou-os à posse do que eles tinham construído lá no céu. Aí levou o pobre para uma mansão extraordinária, linda, maravilhosa, algo estupendo, indescritível. E quando o rico viu a mansão do pobre lá no céu, ele ficou entusiasmadíssimo. Poxa,
Se o pobre recebeu isso que está aí, essa grandeza toda, a minha casa, então, a minha mansão deve ser ainda maior, mais gloriosa, etc. E o Pedro, então, o levou para um lugar mais simples e colocou diante de uma casa mais simples, tudo mais simples, tudo simples. E o rico não entendeu. Ele disse para Pedro, mas peraí, o pobre recebeu aquela casa imensa, maravilhosa, e eu recebo essa casa simplesinha? Então Pedro falou, olha, meu caro, o material que você enviou só deu para construir isso que está aqui. O material que o pobre enviou deu para construir aquilo tudo. Então, a gente recebe de acordo com o que a gente dá. É isso aí. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, é porque ela deu toda a sua vida, todo o seu ser. Ela colocou tudo no altar. Não o dinheiro, não. É o coração, é a alma, é o passado, é o presente, é o futuro, seus sonhos, toda a sua vida. Tudo ela coloca ali no altar. Então, do altar vem tudo o que Deus tem de mais glorioso e poderoso, que é o Espírito dele. O próprio Deus, em pessoa, vem e faz morada, encarna naquela criatura, porque ela deu tudo, sem nenhuma restrição. Mas aquelas que estão há longos anos na igreja e ainda não receberam o Espírito Santo, é porque o material que elas têm colocado no altar é imprestável, é irrisório. Ela não tem colocado tudo. Ela coloca muita coisa, às vezes coloca até uma boa oferta financeira, mas não coloca o perdão, não coloca a mágoa, não coloca tudo que carrega dentro de si. Ela foi atingida por uma decepção lá atrás, e ela carrega aquilo dentro de si. Não, eu não aceito perdoar. Então, se ela não perdoa, como é que ela vai ser perdoada? Então, infelizmente, desgraçadamente, essa é a realidade. E só Deus, que é o juiz dos juízes, justo juiz, conhece os corações e sonda as profundezas da pessoa. Então, muita gente é assim, fica patinando, fica batendo com a cabeça aqui, ali e acolá, faz isso, faz aquilo outro, mas não faz o principal. O que ela entrega no altar é o resto. É o que é simples, não custou nada, mas o seu passado triste, as suas mágoas, amarguras, a sua revolta, seu ódio contra aquela criatura que destruiu o seu casamento, seu ódio contra aquela criatura que lhe trouxe um prejuízo incalculável, acabou com a sua família. Ela carrega consigo. Como é que uma pessoa dessa vai ter o Espírito Santo cheio de mágoa? Você acha que o Espírito Santo, que é o Espírito de luz, pode conviver com as trevas? Não tem jeito. Ou a luz ou as trevas. Ou a luz prevalece, ou prevalecem as trevas. Então, amiga e amigo, avalie a sua vida. Você quer o Espírito Santo? Primeiro você tem que dar o material, que é seu espírito, sua alma e o seu corpo. Seu passado triste, tudo. Coloque no altar.
tudo o que você carrega dentro do seu coração. Porque do jeito que você dá, você recebe. Você é o resultado do que você tem colocado no altar. Escuta o que eu estou te falando. Jesus me tem a mim porque ele deu por mim a sua alma, o seu ser por inteiro. Essa é a realidade. Então, ele não pode dar-se por inteiro para uma pessoa que só quer dar uma parte dela. Não pode. Não tem jeito. Então, fica a pessoa chupando o dedo na igreja, com inveja daqueles que têm o Espírito Santo. E ao invés, essas pessoas que não querem abrir mão de tudo, e quando elas vão, quando fazem o jejum de Daniel, ou quando querem, oram a Deus para receber o Espírito Santo, no fundo, elas não estão buscando o Espírito Santo, elas estão buscando as línguas estranhas. Aí ela quer falar em língua para ostentar, para dizer para outras pessoas, eu também falo em línguas. E não sabe que aquelas línguas são do diabo. Por quê? Porque elas não receberam o Espírito Santo, o Espírito que elas receberam é do diabo, e o diabo também fala em línguas estranhas. Amiga e amigo, a sua vida, o seu destino, o final, para onde vai a sua alma, só depende de você, da sua entrega. Se você entrega parte da sua vida, não conte com a eternidade com Deus, porque Jesus fala com clareza, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medis, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Do jeito que você julga, você será julgado. Do jeito que a gente julga, a gente será julgado. Toma lá da cá. Não tem, meu pé me dói. E isso é justo. Toma lá da cá. É isso aí, minha amiga, meu caro amigo. Que Deus abençoe você, que Ele abra os seus olhos para que você venha despertar para a vida que Deus oferece para você, porque só depende de você. Só depende de você. Mais ninguém. A sua vida, a sua eternidade, a sua salvação depende só de você, porque o que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Agora é a nossa parte. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.